Pai Todo-Poderoso, em teu santo nome, que nós chegamos a ti, agradecido por essa comunhão verdadeira, a qual nós vamos ter e já temos com o Senhor e com nossos irmãos. Obrigado por essa oportunidade, se eu posso estar indo ao lar de cada um que está aqui representando suas famílias, nós possamos não só ouvir, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que o professor nos preparou, sabendo que tudo é para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Obrigado por esse estudo, inclusive pelos irmãos que colaboraram para que isso esteja sendo feito. Muito obrigado. Em nome do santo do seu Filho Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Obrigado. Nós estamos onde mesmo, Lica? 2 Coríntios 11. 11. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, desculpa. Opa, capítulo 12, versículo 11. Nossa. Isso. Estamos Mais no um pouco a gente termina aí, hein? Uhum. Muito bem. Novamente, Paulo escreveu aos Coríntios, né, essa segunda carta da Macedônia, após ter escrito uma primeira carta da Ásia, né? Éfeso, especificamente Éfeso. Ele não especificou de onde ele escreveu essa segunda carta, nós sabemos que é da Macedônia, e eu creio que seria de Filipos, né? Provavelmente de Filipos, mas é da Macedônia. E é uma carta que tem tudo a ver com o consolo, né? O consolo, como diz lá, Deus é Deus de... É o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola para consolarmos também os que estiverem, vamos dizer assim, em qualquer angústia, né? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele. Nesse raciocínio, podemos concluir, certo, que todo mundo pode consolar. Todo mundo pode consolar. Mas mesmo sendo atribulado. Porque se Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, certo? Então, ou a gente está sendo atribulado, ou a gente não está sendo atribulado, né? Não quer dizer que nós estamos sempre sendo atribulados. Mas quando não somos atribulados, nós temos todo o consolo da parte de Deus e podemos consolar com aquele consolo grande que temos. Quando somos atribulados, nós também temos consolo de Deus, mas é um consolo, eu diria, mesmo na nossa tribulação. Então, podemos consolar também, porque mesmo na tribulação temos consolo. Em outras palavras, podemos sempre consolar. Agora, será que nós já aprendemos isso? Certo? Ou será que a gente busca só o consolo para nós? Entendeu? O consolo para nós. Nós precisamos aprender a consolar. Vou dar um exemplo que é fácil de entender, porque mexe com dinheiro, né? Lembra, Paulo disse aos Coríntios, aqui mesmo, na segunda carta, nos capítulos 8 e 9, ele deixou bem claro que os macedônios, certo? Eles eram, vamos dizer assim, eles eram profundamente pobres, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque agora que eu pensei nisso... se alguém lembra, pode falar, senão eu vou buscar aqui. É 8-9, seu Henrique? 8-9. 8-2. 9, né? 8-2. Não, é 8... 2. Não é 9, não? 8-2, não é o 9, não. 8-2? Não. Ali é Jesus, ô Lica. Ah, tá.
se tornando na pobreza dele, porque, na verdade, ele estava sendo martirizado, né? Ele tornou todo mundo rico, todo mundo nele rico. Mas o 8.2, como disse o Giovanni, note 1 e 2. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância da alegria, a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, mesmo sendo profundamente pobres, os irmãos macedônios consolaram materialmente os irmãos mais pobres ainda da Judéia. Correto? E Jesus, como a Líca mencionou no 8.9, Jesus era pobre. Mas não necessariamente, eu acho que a pobreza de Jesus aqui no capítulo 8, versículo 9, né, não é necessariamente uma pobreza, não é uma pobreza material, certo? É uma pobreza, eu entendo assim, na época em que Jesus foi preso, vamos dizer assim, torturado, na verdade, né? Vamos dizer assim, muito maltratado, e eventualmente morrendo uma horrível morte de cruz, certo? Isso aí é pobreza. Isso é pobreza. Entendeu? Não estou dizendo pobreza material, estou dizendo pobreza de uma maneira geral. Ali ele estava como se fosse assim, no zero, sem auxílio nenhum da parte de ninguém, entendeu? Deus abandonou ele naquele momento na cruz, porque ele se tornou pecador em nosso lugar. Mas então, mesmo nessa imensa pobreza de Jesus, ele consolou a humanidade, fazendo com que a humanidade se tornasse rica, espiritualmente falando, mas eu diria rica em todos os sentidos, né? Rica em todos os sentidos, eu diria, né? Porque, na verdade, temos a esperança da vida eterna, tudo aquilo que é relacionado com as nossas bênçãos da parte de Deus, vieram pela pobreza de Cristo na morte, na cruz, entendeu? Então, eu digo, o meu ponto que eu quero deixar bem claro é que todos nós podemos consolar outros, com a consolação que recebemos, mesmo quando atribulados, entendeu? E muita gente acha que porque a gente não tem muito dinheiro, não tem muito talento, não tem muito conhecimento, não tem muito estudo, coisa e tal, que a gente não pode consolar outros. Podemos, sim, podemos consolar outros, né? Mas muitas vezes não reconhecemos isso. Eu lembro uma vez, nós fomos batizar uma engenheira, certo? E ela era um pouco assim tímida, né? Então eu falei, olha, então faz o seguinte, ela não queria ser batizada na frente de todo mundo. Eu falei, então faz o seguinte, você chama, vê quem é que você gostaria que a gente chamasse, entendeu? Para presenciar, estar presente no seu batismo, que é um momento de grande importância, grande alegria, etc. Ela mencionou pessoas que eu nunca pensaria em chamar para o batismo dela, entendeu? Então, o ponto, a meu modo de ver, é que essas pessoas que ela chamou eram um consolo para ela. Ela tinha grande estima por essas pessoas.
entendeu? Que eu nunca pensaria que essas pessoas seriam de grande estima para ela, entendeu? Então, o ponto é que todos nós temos como consolar outros, mesmo em situação de tribulação em nossa parte. Então, sempre podemos consolar, sempre podemos consolar outros, ok? Mas nós não fazemos muito disso. Não fazemos muito disso, entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu lembro uma vez um presbítero, homem rico, na verdade, ele era rico, ele era estudado, e ele era presbítero na congregação, um dos presbíteros da congregação. Que nós fomos visitar um irmão acamado, a meu modo de ver, pelo que eu lembro, talvez eu esteja enganado, mas o irmão era acamado e, a meu modo de ver, esse irmão estava com uma doença terminal, ok? Terminal. E quando nós saímos de lá, o presbítero disse assim, olha, a gente vem aqui para consolar o irmão, a gente sai consolado. A gente sai consolado. Imagine só, acamado, certo? E, pelo que eu lembro, uma doença terminal, consolando aqueles que foram lá consolar ele. Então, na verdade, nós temos muita capacidade de consolação e nós devemos reconhecer isso, certo? E a gente, na verdade, usar o consolo, o que a gente tem para consolar. Mas temos que nos conscientizar disso, porque muitas vezes a gente não dá muito valor para a gente. Muitas vezes a gente não dá muito valor para a gente mesmo. A gente acha que não tem muito valor, eu não sei fazer nada, eu não sei o quê, não sou estudado, eu não tenho muita capacidade, eu não tenho muito talento, eu não tenho muito dinheiro, eu não isso. Quando, na verdade, nós temos alguma coisa para consolar. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, e aí nós vamos em frente aqui. Eu já devo ter falado isso para vocês, eu vou repetir, porque eu não lembro se eu falei para vocês. Eu já falei várias vezes. Uma vez eu fiz uma série de pregações numa campanha evangélica, numa congregação, aí no centro, na parte central do Brasil. E uma das famílias me convidou para jantar antes do estudo. Então, eu e a Mali, nós fomos, e o esposo demorava para vir. Pelo que eu lembro, era a esposa, um filho e o esposo, né? E o esposo, vindo do trabalho, demorava para chegar. Então, a irmã falou assim, olha, está demorando, talvez te deva comer, certo? Porque a gente não sabe por que o meu esposo está demorando para chegar do serviço. Ela falou, olha, eu fiz sopa, você gosta de sopa? Eu falei, só se tiver pão. Sopa sem pão? Não. É brincando. Naturalmente, tinha uma padaria ali perto, fomos comprar pão, certo? E comemos a sopa com pão. Aí fomos para a reunião da igreja, e eu estava fazendo a pregação. No final, eu estava cumprimentando as pessoas na saída, e eles passaram, eu falei, olha, irmã, muito obrigado pela sopa. Rapaz, o marido deu uma bronca. Mulher, onde já se viu, você convida o pregador e dá sopa para ele? Falei, olha, ela está certíssima, viu? Está certíssima. Porque se você for querer fazer um banquete, você vai me convidar só uma vez cada 10 anos, viu?
Mas sopa, você põe mais água no feijão, meu amigo? Você pode me convidar sempre. Eu não vou lá pela comida, não. Porque se eu quiser comida muito boa ou chique, eu vou em restaurante, né? Eu vou lá pela comunhão, pelo prazer, pela alegria, coisa e tal, de comer sopa. Olha, pode me convidar para comer sopa a hora que quiser. Certo? Ah, tem gente que já me convidou para comer o tal de caboquinho, viu? Mas chega lá, tinha que brigar, todo mundo queria o caboquinho, não sobrava nada para mim. Eu não vou falar nomes, não, viu? E nem vou falar de onde que é. Mas tem um riozão que passa lá perto que eu vou te contar. É lá em Boa Vista, é lá em Boa Vista. O Giovanni está com a mão levantada aqui, hein? Fala aí, Giovanni. Passou um pouco do tempo, mas me corrige, até se alguém me perguntar, eu ensinar de forma correta. Tu falaste já e eu fiquei com um pouco de dúvida. Capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Se alguém me perguntasse isso, um não cristão, me pedisse explicação, eu diria a seguinte resposta, aí tu me corrige, irmão. Jesus Cristo era Deus. Ele poderia ter vindo de uma família abastada, família rica, de posses. Ele é Deus, mas não, ele preferiu vir de uma família humilde, pobre, passar as necessidades, e não usou da sua deusice, de modo algum, para que o mundo visse que a grande riqueza não era material e sim espiritual, e que qualquer pessoa humilde, pobre, materialmente, pode e deve ser feliz seguindo o que Cristo seguiu. Tá certo? Olha, isso não é errado, não é errado, mas eu acho que a ideia é que Cristo, como você falou, sendo Deus, ele era riquíssimo lá no céu, vamos dizer assim. E não é necessariamente uma riqueza material, é claro, né? Não é necessariamente. Ele era todo poderoso, rico, em poder, vamos dizer assim. Mas ele se fez pobre na hora da morte. Ele foi zombado, ridicularizado, cuspido, maltratado, né? E assim por diante, certo? Inclusive, morrendo uma morte de uma grande pobreza, vamos dizer assim. Ele morreu praticamente sem auxílio nenhum, certo? Para que nisso outros se tornassem riquíssimos, que é a vida eterna, a salvação, as bênçãos espirituais, bênçãos, o reino de Deus e assim por diante. A pobreza aqui, o que você falou, até que faz sentido, mas eu creio que essa pobreza aí e essa riqueza é assim, ó, ele era rico, se fez pobre para que outros se tornassem ricos. Então, mas no nosso caso, certo? Mesmo na nossa pobreza, seja qual for a nossa pobreza, certo? Porque se nós estamos em tribulação, podemos achar que é uma situação de pobreza, mas nós podemos, mesmo nessa situação, consolar outros, certo? Mesmo na situação de pobreza. Como eu mencionei, o caso aqui mesmo no capítulo 8, no versículo 2, 1 e 2, falando dos macedônios extremamente pobres, certo? Usando da pobreza deles para consolar irmãos pobres, que eram os irmãos judeus. O ponto, a meu modo de ver, a aplicação é que todos nós, mesmo embora a gente possa estar em algum tipo de pobreza, por exemplo, doença terminal, crise econômica, agora esses momentos de Covid, né, de vírus, às vezes a gente não tem muito estudo, a gente não tem muita posição social, né, na sociedade, e assim por diante. Independente disso tudo, nós somos consolados por Deus. Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. A consolação dele é pela misericórdia dele.
Então, nós podemos transformar essa consolação dele para conosco em benefício também de outros que estão atribulados. Em outras palavras, sempre podemos ajudar nossos irmãos. Sempre podemos ajudar nossos irmãos. Não sei se Obrigado, irmão. ajudou. Ajudou, tanto que quando tu falava, eu fiz uma nova definição. Rico em poder, pois foi zombado, maltratado, teve morte de cruz e não usou de seus poderes para se livrar desses maus, pois tinha um propósito que era dar a vida eterna à humanidade, tornando ela rica se aceitassem a sua graça. Sim, isso aí está certo, está certo. Tá. É por aí mesmo. Obrigado. Ok. Capítulo 12, versículo 11. Agora, um outro consolo aqui, consolo misericordioso, porque, na verdade, é um consolo misericordioso, né? Porque Deus, na sua misericórdia, consola, ok? É como se fosse assim, nós estamos aqui numa situação ruim, mas Deus, pela misericórdia dele, consola a gente. Vou dar um outro exemplo, vai, que talvez possa ajudar. Jó. Paciência de Jó, né, que a gente fala, né? Jó, olha só o quanto como ele chegou no fundo do poço, vamos dizer assim. Mas Deus, na misericórdia, consolou ele, certo? Agora, o consolo que Deus nos dá é um consolo para a gente consolar outros também. Então, olha só, Paulo, agora tem pelo menos dois grandes consolos que a gente nota aqui no livro. Um é, como eu falei, o consolo econômico, né, dos irmãos macedônios e acaios, os irmãos pobres da Judéia. E eu diria que é um consolo misericordioso, certo? Porque, inclusive, os gentios, os macedônios e acaios eram gentios consolando os irmãos judeus, quando, na verdade, os judeus sempre consideraram os gentios como de segunda categoria, né? Mas, pela misericórdia, eles, então, agora estavam consolando os irmãos pobres da Judéia. Mas um outro grande consolo que a gente nota aqui, esse é o capítulos 8 e 9. Um grande consolo que a gente nota no livro é o de Paulo. Paulo não era perseguidor da igreja? Maltratava cristãos, levava cristãos para cadeia, etc, etc. Ok? Deus, se fosse haver uma questão de juízo, né, de julgamento, Paulo merecia chumbo grosso. Paulo merecia chumbo grosso, certo? Mas Deus, na sua misericórdia, certo? Consolou Paulo, chamando ele para o apostolado. Agora, Paulo reconheceu que o apostolado dele era para ser usado para consolar misericordiosamente os perdidos. Certo? Então, olha só, os perdidos, toda vez que você prega o evangelho, ou toda vez que você ensina o evangelho, você está consolando misericordiosamente. Por quê? Porque você recebeu misericordiosamente. Entendeu? Por exemplo, eu estou ensinando vocês, certo?
Ué, da onde é que eu recebi isso? Da misericórdia de Deus, estudando a palavra dele. Foi, né, pela salvação de Cristo e por poder aprender, estudar, pelas oportunidades que eu tive de me tornar um pregador, etc., etc., de poder pregar. Então, nessa misericórdia, eu consolo misericordiosamente, certo? Ou seja, a gente passa para frente a misericórdia, do caso, o conhecimento, para outros. Um outro consolo que a gente nota aqui no livro, lembra? Um irmão passou a possuir a esposa do pai dele. Aí, ele se arrependeu, porque ele foi excomungado. Se arrependeu. Agora, os irmãos que excomungaram ele, por instrução de Paulo, pelo consolo misericordioso que eles receberam pelo perdão de Deus a eles, deveriam perdoar o irmão que se arrependeu. Entendeu? Então, é uma questão de... A meu modo de ver, o consolo que nós recebemos é misericordioso e devemos usar de consolo para consolar misericordiosamente outros. E Paulo, ele deixa bem claro essa parte aí do fato que ele é um apóstolo pela misericórdia de Deus. E ele se sentia consolado, então, por isso ele consolava, mesmo em meio de tribulação. Porque em Corinto era uma congregação, olha, complicada, para falar por baixo. Paulo tinha oposição, tinha falsos apóstolos lá, eles debatiam Paulo, vamos dizer assim, de uma maneira ou outra, e Paulo, na sua misericórdia, porque ele foi consolado misericordiosamente, então ele consolava misericordiosamente os irmãos. Se ele fosse usar de julgamento, ele pegava o chicote e ia lá chicotear os irmãos. Oh, eu que ensinei vocês, eu que preguei o evangelho para vocês, eu que fui a causa da igreja aqui, vocês me tratam dessa maneira. Não, mas ele, no consolo misericordioso dele, é como se ele deixasse todo o julgamento por parte de Deus. Entendeu? Bem, espero que esteja... Vou dar mais uma ilustração, vai. Lembra lá em Tiago? Aqui vai complicar um pouco. Se entrar no meio de vocês um rico e um pobre, certo? Qual é a tendência? Não é tratar bem o rico e desprezar o pobre, que Tiago falou isso. Tiago falou isso. Certo? Mas pela misericórdia, certo, de Deus, nós vamos tratar os dois iguais. Os dois iguais. Entendeu? Agora, se for usar de julgamento, esse pobre vai causar só problema, não vai ajudar em nada, não sabe nada, e assim por diante. Tiago falou, não, tratar os dois igualmente. Certo? E é por misericórdia. Porque, olha só, o pobre, só pela misericórdia que ele vai consolar ele. O rico, só pela misericórdia que ele vai consolar ele, porque o rico, de acordo com Tiago, levava o pobre aos tribunais, etc., entendeu? E todo mundo fala, é rico porque abusou dos outros, né? Ele não pagou bem, etc. Bem, vamos parar de complicar aqui, vamos no exemplo aqui do capítulo 12. Alguém lê para nós, não, deixa eu ler do 11 ao 13. Tenho me tornado insensato, a isso me constrangesse. Paulo está se defendendo, é como se fosse assim, ele estivesse defendendo, certo? Por que é que ele consolava misericordiosamente os irmãos de Corinto ou todos os irmãos? Mas ele está tocando trombeta.
Ele não quer tocar a trombeta. Mas falou, vocês estão me obrigando a tocar a trombeta para deixar claro para vocês por que é que eu faço o que eu faço. Não é que eu sou cabeça dura, não. Porque, às vezes, não cai a ficha na cabeça de Paulo. Os irmãos estão maltratando ele, por que ele fica insistindo? Ué, já que eles não querem nada com nada, os irmãos, ele devia ir embora para outro lugar. Paulo falou, olha, eu estou trabalhando em outros lugares também, mas estou ajudando vocês por misericórdia. E eu recebi misericordiosamente o apostolado, e eu dou misericordiosamente o que eu recebi a vocês, entendeu? Porque eles eram irmãos. E eles estavam ali, vamos dizer assim, praticamente à mercê de falsos apóstolos. Você acha que Paulo ia abandonar eles? Paulo não abandonaria ele, entendeu? Então, Paulo está como se defendendo aqui. Versículo 11. Tenho me tornado insensato, isso me constrangiste, a isso me constrangistes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Povo, olha, vocês só foram inferiores às outras igrejas no fato que eu não quis receber nada de vocês. E sabe por que eu não quis receber nada de vocês? Porque eu não quis dar, certo, oportunidade aos falsos apóstolos de também querer receber, se eu recebesse. Então, pela misericórdia, eu estou consolando vocês. Porque se eu recebo, eles vão receber e vão ensinar para vocês coisas erradas sendo sustentado por vocês. Não. O ponto-chave é o seguinte: consolar aqueles que estão em necessidade de consolo. Mas é preciso usar a cabeça para ver qual o consolo que eles precisam e como é que a gente vai consolar eles misericordiosamente. É preciso reconhecer isso. Um irmão ignorante do conhecimento bíblico, num ponto X, nós temos que reconhecer lá e ir lá consolar ele com entendimento, com conhecimento, com a demonstração, entendeu? Com carinho, é claro, com amor e assim por diante. O ponto é, vamos ajudar os irmãos, porque temos com que ajudar. Temos com que ajudar os irmãos, ok? Muito bem. 14 diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado financeiramente. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos na mesma pisada? Paulo estava sendo taxado, certo? De interesseiro, vamos dizer assim, ok? De interesseiro. Toda vez que se fala em dinheiro, a pessoa acha que você está interesseiro. O que é que Paulo estava fazendo? Motivando os irmãos da Macedônia e da Acaia, principalmente da Acaia, né? Aqui, a ajudar os irmãos pobres da Judeia. Mas olha só, parece que estavam acusando ele. Olha, ele não quer receber nada de nós, mas a hora que ele fizer a coleta, ele vai pegar dinheiro para ele. Entendendo?
Algum tipo assim, algum tipo. Ele estava sendo acusado. Paulo falou, alguma vez recebi de vocês? Alguma vez? Nenhuma vez. Eu enviei Tito e outro irmão aí, eles abusaram economicamente de vocês? Nós estamos nas mesmas pisadas, entendeu? Então, Paulo reconhecia que eles necessitavam de um consolo, tendo em mente conhecimento. Conhecimento, entendeu? E Paulo estava dando conhecimento para eles. E justificando quem ele era. Quem ele era. E por que ele não desistia, vamos dizer assim. Certo? Alguém pergunta para a gente, você vai aposentar? Foi, vou sim. Hebreus capítulo 4, lá no céu. Porque imagine só um pregador, depois de conhecer bastante, ter bastante experiência, parar de trabalhar. Não, a meu modo de ver, não, ele deve ficar consolando até o fim. Ele não foi consolado com conhecimento? Então, vamos consolar outros com conhecimento. A gente recebe, a gente dá. Entendeu? Então, precisamos aprender isso, que nós temos tudo para ajudar uns aos outros. Tudo para ajudar uns aos outros. Entendeu? De toda maneira, economicamente e assim por diante, certo? Muita gente pensa que a gente deixa nas mãos de alguns. Não, mas aquele lá tem mais dinheiro, aquele lá tem mais conhecimento, aquele lá tem não sei o quê, não sei o quê. Não, o trabalho de consolo misericordioso é um trabalho para cada um dos irmãos. Para cada um dos irmãos, ok? Muito bem. Essa é a terceira vez que estou pronto a ter convosco. Qual foi a segunda vez? Qual foi a primeira vez que Paulo esteve com os Coríntios? O início do trabalho. O início do trabalho. O início do trabalho. Está onde isso? Em Atos, capítulo... É na segunda viagem, né? Capítulo, acho que é 17. É por aí. É no 18. Mas é por aí mesmo. Agora... Capítulo 18. O 18. E a terceira vez? Quando seria a terceira vez? Seria depois da coleta? Não, peraí. Vê o versículo 14. Você está certo, mas vê o 14. Quando é que foi a terceira vez? Para recolher, então, os donativos para os irmãos pobres da Judéia. Mas peraí. Ele já foi lá a terceira... Ele teve lá a terceira vez? Onde é que ele estava? Macedônia. Na Macedônia. Então, ele não tinha ido ainda lá a terceira vez? É verdade. Ele estava a caminho de estar lá pela terceira vez, não é verdade? É isso que está dizendo no versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Ele ainda não tinha ido, mas estava indo. Uhum. Nesse caso, a coleta já havia sido recolhida quando ele fala lá no final, né? Roguei a Tito que enviei com ele, irmãos, porventura Tito vos explorou. Então, a coleta já tinha sido passada, ele ia passar depois da... Eu acho que estava sendo feita. Eu acho que estava sendo feita por Tito e mais dois, parece, de acordo com o capítulo 8 e 9. Ok. Agora, a pergunta é, qual foi a segunda vez? Aquela viagem de bate-volta que você já referiu? Eu acho que é uma viagem de bate e volta que dá para anotar lá no capítulo 2, versículo 1. Olha o 2:1 lá. Alguém lê para nós o 2:1. A isto deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ok. Então, uma possível interpretação
é que a segunda vez foi um bate e volta que ele fez um ano antes da carta, quando ele mencionou para os irmãos da Acaia a necessidade dos judeus. Um ano antes. Ok? E aí que ele conversou, aí ele ficou sabendo dos problemas, foi uma viagem triste, vamos dizer assim, uma viagem triste. E aí ele escreveu a primeira carta depois dessa viagem. O bate-volta foi de Éfeso, né? Foi de Éfeso. Eu diria que foi de Éfeso. Eu entendo que foi de Éfeso. Muita gente acha que foi uma viagem bate e volta de Éfeso. Agora, foi uma viagem triste por causa dos problemas. A primeira carta foi uma carta triste. Paulo ficou muito entristecido, coisa e tal, coisa e tal. A meu modo de ver, há uma segunda vez. E a meu modo de ver seria um bate e volta que ele fez enquanto ele estava em Éfeso. Ok? Nesse contexto histórico, então, esse bate-volta de Éfeso foi aquele período que ele ficou aqueles 3 anos lá, aqueles quase 3 anos em Éfeso, correto? 3 anos em Éfeso, sim. 3 anos na Ásia. 3 anos na Ásia, sim. Irmão Ao Enio, total. Quando ele ficou bastante tempo em Éfeso, que é o que nós chamamos de terceira viagem missionária. irmão Enio, eu tenho um resumo aqui do Dr. Dowell Flatt, da Universidade Fred Hardman, que o irmão Randall me passou sobre as viagens de Paulo. Ele colocou aqui como a segunda visita a Corinto, foi humilhado, retornou a Éfeso, 2 Coríntios 2:2. Então, é o que eu falei, 2:1 e 2:2 diz, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Sim, foi uma viagem triste, exatamente. Essa seria um bate e volta, a meu modo de ver. E a terceira viagem a Corinto foi 3 meses, Atos 20, ele botou Atos 22, versículos 2 e 3. Terceira viagem a Corinto. Atos, deixa eu ver, é exatamente, Atos 22, deixa eu ir lá. Não, Atos 20, versículos 2 e 3. Atos Seria 20, a terceira viagem a Corinto. Atos 20, exatamente, quando ele foi, desceu da Macedônia para a Caia. Entendeu? Desceu da Macedônia para a Caia, exatamente. Que é Atos 20. Foi quando ele fez o recolhimento das ofertas, que alguém mencionou. Quando ele fez o recolhimento das ofertas, quer dizer, não é que ele fez o recolhimento, provavelmente o recolhimento foi feito até pelos 3 irmãos, Tito e mais 2, mas foi quando houve o recolhimento, eles estavam levando para levar esse recolhimento aos irmãos pobres da Judéia. Ok? Muito bom. Então, Paulo está dizendo que não, ele nunca fez uso de dinheiro. Apóstolo Paulo, ele, além do fato de que ele não era interesseiro economicamente falando, ele era uma pessoa que não precisava de muito dinheiro para viver, né? Porque ele não tinha família, né? Viajava, não precisava se preocupar com o estudo universitário de filhos, e não precisava de ter dinheiro para a mulher ir lá no shopping fazer compra, entendeu? E assim por diante, né? Então, ele podia viver com muito pouco, né? E vivia com muito pouco, porque o interesse dele não era econômico. O interesse dele era assim, totalmente espiritual, né? Então, ele fazia tendas, ajudava aqueles que estavam com ele. Ele falou isso aos irmãos, aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele falou, olha, essas mãos ajudaram até os que estavam comigo, entendeu? Então, Paulo, essa acusação não é uma acusação leviana. Agora eu entendo o seguinte, e é algo que eu quero que a gente aprenda, ok? Nesse livro aqui. Precisamos aprender
precisamos aprender a reconhecer o consolo da parte de Deus e viver nesse consolo. Ok, vamos lá. Paulo não foi consolado misericordiosamente com o apostolado? Foi ou não foi? Foi. Ok. Agora, o que é que ele fazia? Você acha que ele se sentia consolado com o apostolado se ele não usasse o apostolado para consolar outros? Então, é como se fosse, é uma moeda de dois lados. Entendeu? Ah, Deus tem me abençoado, como eu me sinto consolado com as bênçãos de Deus. Isso é um lado da moeda. E o outro lado da moeda? Será que eu estou usando essas bênçãos para consolar outros? Entendeu? Eu entendo que o consolo é uma moeda de dois lados. Você é consolado também pelo fato que você consola com o consolo que você recebeu. Então, o consolo é de dois lados, tem dois lados. Recebimento e, vamos dizer assim, como é que se diz? Receber e dar, vamos dizer assim. É ser grato, Hélio? Hã? É ser grato? Não é isso que eu estou dizendo. Pelo fato que você reconhece que você é consolado por Deus, já é gratidão. Certo. Mas você precisa de usar essa gratidão para consolar outros. Reconhecer. Não é reconhecer. Usar o consolo para consolar outros. Não entendi. Ok, vamos lá. Não é mais bem-aventurado dar do que receber? Sim. Você só dá porque você recebeu. E se você receber e não dar, você é bem-aventurado? Entendeu? O ponto é uma moeda de dois lados. O consolo é assim: você recebe da parte de Deus, reconhece que Deus está abençoando você, abençoou você, se sente consolado por Deus, mas, por outro lado, você reverte esse consolo para consolar outros também. Você não para em meio caminho, é uma moeda de dois lados. Tem gente que recebe o consolo e fica por isso mesmo. Não, espera aí esse consolo não tá completo. Você recebe e você dá. Por exemplo, você acha, eu estudo bastante, né? Você sabe que eu estudo bastante, e há muito tempo. Você acha que eu me sentiria consolado só eu aprender, ficar para mim, e eu ficar com conhecimento para mim mesmo? Não. Ok, mas eu sou consolado porque eu tenho conhecimento, mas eu necessito, para ter o consolo completo, vamos dizer assim, passar esse conhecimento para outros, aí eu fico consolado. Sim, isso eu entendo. Você não está querendo dizer só no financeiro, né? Não, de todo sentido. Está querendo dizer em tudo. Qualquer sentido. Qualquer sentido. Qualquer sentido. Qualquer consolo que você recebe, você deve usar para consolar. Aí você está, de fato, consolado. Aí eu estou, de fato, obedecendo o que Deus quer de mim. E aí você está consolado com o consolo que vem da parte de Deus. Eu vou me sentir alegre com isso. A alegria faz parte. Se você receber e não compartilhar, você não vai se sentir consolado por Deus, não.
Não, eu não vou sentir a alegria de participar outros do que eu já aprendi, né? Então esse é o ponto. Você não está consolada com o consolo que a gente nota em 2 Coríntios. Tá. Irmão, Eu entendi. Cara. uma ilustração boa também dessa de consolo é na vida diária, por exemplo. Antigamente tinha aquelas professorinhas que davam aula até a 4ª série, né? De repente, hoje, ela consegue ver um aluninho dela que estudava se tornando um médico. Para ela é algo muito grande, né? É porque ela tinha e passou para frente, né? O que ela tinha. É uma ilustração muito boa. Uma professorinha lá da 4ª série, por exemplo, ver um aluno se tornando um médico, para ela é uma alegria muito grande, né? Sim, sim. Por exemplo, a gente capacita outros com a capacitação que a gente recebeu. Consequentemente, aquele que foi capacitado deve capacitar outros. Por exemplo, lembra de 222, não? Hein, Giovanni, lembra de 222? Já que você está com a mão levantada aí? Eu era outro exemplo, não lembro de 222. O que é 222? É 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2:2. O 2 Timóteo eu sei. Lê para nós, 2 Timóteo 2:2. Eu ainda tenho que... Alguém vai ter que escrever um livro das pérolas do irmão Enio. Alguém lê 222 para nós. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, lembra só, Paulo recebeu, ficou para ele, não? Não. O que ele fez? Saiu para o mundo evangelizar. Não, peraí. Não, nesse versículo, o que ele fez? Confiou a outros homens fiéis. Não. Não é isso que Paulo fez, não. Ele transmitiu, não foi? Ele transmitiu a homens fiéis e também aos idôneos, para instruir outros. Não, também não. E as palavras Não. que Paulo não Ele fez passou- isso, não. Ele passou, Bem, estava não. passando bastão. Explica aí, Afonso. Mas é quase isso, hein? Ele confiou a homens fiéis que tinham capacidade Não. Mas não é. Não, ele não fez isso. Paulo ensinou a Timóteo para que Timóteo ensinasse o outro. O que é que Paulo fez? Ele recebeu, o que ele fez? Passou. Passou para quem? Para Timóteo. Para Timóteo. Timóteo recebeu e ficou por isso mesmo. Correto? Não, ele pediu para Timóteo passar adiante. Timóteo passaria para outros homens fiéis que receberiam e ficaria por isso mesmo, certo? Não. Não, ia passar adiante. E passando Tá bastão. vendo? Tá vendo o consolo? O consolo não é somente receber, mas é receber e também passar. Ok? Fala aí, Giovanni. Serve como exemplo também, mas agora não é questão de ensino, mas também na questão da coleta, o capítulo 8, versículo 14. Lê aí. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, falando aos coríntios, né? Para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Eu aprendi esses versículos como assim, hoje nós damos a coleta e estamos ajudando alguém. Mas amanhã, esse alguém que recebeu, ele pode nos ajudar. Sim. Então, quem recebe hoje pode dar amanhã. Então, você recebeu, você tem consolo. Mas você ajuda outros, então o consolo é completo, vamos dizer assim. Porque pode ser que no futuro você esteja necessitado e aquele que foi consolado recebendo vai também usar para consolar você. E o consolo é completo daquele...
O consolo completo, a meu modo de ver, é o seguinte: você recebe, você também dá. Esse é o ponto. Em tudo, não é só com dinheiro, não, hein? Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de tudo. Conhecimento. Por exemplo, vamos supor que você tem uma boa personalidade, ok? Uma pessoa alegre, que não é todo cristão devia ser, mas não é todo mundo que tem aquele talento de ser assim expressivo, né? E conversar com as pessoas assim, né? Sem dificuldade nenhuma, coisa e tal, coisa e tal. Então você recebeu isso. Isso é uma coisa, é um consolo. Você tem uma capacidade de conversar, de ser amável, cordial, né? Assim, de uma personalidade dada, vamos dizer assim, né? E tem um irmãozinho ali, uma irmãzinha, que coitado não sabe nem falar, né? Não sabe nem falar direito, não conversa com ninguém porque acha que não sabe nada. Então, você deve ir conversar com essa pessoa e usar o consolo que você tem, essa capacidade, para consolar aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que estão precisando muito, muito do seu amor fraternal, da sua alegria, da sua simpatia, entendeu? E está precisando, está carente daquilo que você tem. Então, vai lá e usa o consolo que você tem para consolar. Entendeu? Muito bem. Eu acho que é um pouco difícil de a gente transmitir essa ideia, mas é muito importante. Alguém lê do 19 até o final para nós aí? 12 e 19. Posso ler. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo que fizemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temos que, ao visitá-los, não os encontre como esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intriga, arrogâncias e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Ok. Então, olha só. O Paulo está dizendo o seguinte. Olha, o ponto aqui, Paulo está dizendo assim, edificação. Olha o versículo 8, versículo 19 aí. Para a vossa edificação, correto? Me diga uma coisa. Você pode edificar se você não é edificado? Como é que você pode edificar se você não tem edificação? Agora, se você tem edificação, você não pode edificar? Não escutei nada. Alguém vai falar sim, não? Sim? De novo, seu N, falei de novo, sim. Ok, obrigado. Ok. Então, note bem, aí alguém levantou o dedão aí, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas tem ali ó, vocês podem fazer isso aí, olha eu ali, tá vendo? Tá vendo ali? Cadê eu? Estou em algum lugar aí. Tá aparecendo já, seu N. Legal. Ah lá, tá vendo? Alguém, um sabidinho aí, levantou. Então, olha só, você pode fazer... exatamente, ó ali, ó. Tá vendo? Então, vocês podem fazer isso aí.
Agora, também, né? Se você concorda plenamente, você pode fazer assim também, ó. Entendeu? Ok, mas vamos lá. Agora, se você não gosta, você pode fazer assim, ó. Se você não gosta... Eu acho que Paulo estava fazendo assim, coitado, né? Tá bem moderninho tu, viu, rapaz? Tá bem moderninho. É que eu sou muito jovem, eu aprendo essas coisas aí. Aí. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Você só pode edificar se você é edificado. Agora, por que é que você edifica? Você edifica porque na edificação você vai consolar. Porque se você edifica alguém que precisou ser edificado, então você consolou edificando com a edificação que você tem. Isso aí sempre dá bons resultados, porque, olha só, e Paulo está dizendo assim, e quando eu me encontrar com vocês, entendeu? Eu não vou chorar, entendeu? Eu vou encontrar vocês como eu gostaria de encontrar vocês, edificados. Aí eu não vou chorar, eu vou ficar alegre. Então, você está vendo o consolo? Se você consola com o consolo que você tem, isso aí resulta em você ser consolado, porque o consolo que você deu consola você também. Por exemplo, certo? Eu estou ensinando, ok? Agora, porque eu fui consolado com conhecimento, vamos dizer assim. Então, eu ensino vocês, certo? Por quê? Porque eu quero que vocês não saibam nada? Porque eu quero que vocês não tenham capacidade para ensinar e propagar e pregar? Não. Olha, eu vou me sentir muito consolado sabendo que vocês usaram o consolo que eu passei para vocês consolar outros. Aí eu estou nas nuvens, eu estou voando nas nuvens de alegria, entendeu? Então, o consolo não é só para você ter, é para você passar para frente, que você vai ver resultados que vão te consolar ainda mais. Por exemplo, Jesus não sofreu na cruz? Por que ele passou por toda aquela pobreza, morrendo na cruz, mesmo sendo rico, criador de todas as coisas e fez o universo, estava lá no céu, é o próprio Deus aqui em forma humana, etc, etc. Por que ele se sentiu consolado? Porque ele sabia do resultado dessa pobreza que enriqueceria a muitos. E, de fato, ele morreu, foi sepultado, nasceu de novo, está lá no céu, sendo consolado pelo fato que o seu consolo consolou. E ele, então, é consolado porque ele se tornou primogênito de todas as coisas, inclusive da ressurreição dentre os mortos, indo para o céu. Entendeu? Então, quando você consola com o consolo que você teve, isso aí vai resultar em bons resultados que vão consolar você e outros também. Você vai se sentir consolado. Lembra, João falou, não tem maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Mas quem passou a verdade? Ele e o pai dos filhos. Ele que passou a verdade. Será que faz sentido? Não. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil de entender isso, porque na verdade, nós precisamos aprender a consolar com o consolo que nós temos. E todo mundo é consolado por Deus. De uma maneira,
Todo cristão é consolado por Deus. Todo mundo que eu digo, todo mundo cristão é consolado de uma maneira ou outra. De uma maneira ou outra. Certo? Por exemplo, você é pobre. Certo? Tem ali 2 quilos de feijão. E tem um irmão mais pobre que você. Você pode dar meio quilo para ele. 200, entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dando exemplo material, mas não é só material, não. Certo? Você pode visitar, você pode ser uma pessoa de boa saúde, foi consolado com boa saúde, e tem um que não tem boa saúde, você pode ir lá, usar a sua boa saúde para visitar o irmão, você pode usar a sua boa saúde para limpar a casa do irmão, da irmã, limpar a casa, lavar a louça, entendeu? Ou você pode ir lá e conversar com a irmã que está doente. Não estou dizendo para fazer isso agora, porque essa época de Covid, eu estou dizendo de maneira geral, ok? Nessa época de Covid, precisam tomar muito cuidado, mas mesmo assim você pode consolar indo só no portão. Eu já falei, você pode ir no portão do irmão e falar, ô, irmão, vem cá, trouxe um café para você aqui, ou vamos conversar, fica aí na porta, aqui no portão, se é que não pode entrar, não precisa de nem entrar. Olha, eu pensei em você, estou orando por você. Certo? Oi, Oi. essa ideia que você está passando aí, essa aplicação que você está passando, é aquela aplicação a respeito da contribuição. Por exemplo, vamos doar o que... A gente tem que doar o que a gente tem, não o que a gente não tem. Sim. Então, se aplica a tudo. Sim. Por exemplo, se eu tenho conhecimento, eu vou ensinar dentro do que eu sei. Sim. Se eu vou visitar, ou eu não tenho carro para visitar um irmão longe, eu vou visitar um irmão perto. Sim. Então, eu acredito assim, que é trabalhar, é claro que todos nós temos uma limitação, às vezes financeira, às vezes uma limitação de conhecimento, às vezes uma limitação de locomoção, mas nós temos uma limitação não quer dizer que nós não podemos fazer. Nós podemos fazer, sim, com o que nós temos. Dentro da limitação que temos. Exatamente, financeiramente, espiritualmente, com conhecimento, com oração, seja a área que for. Às vezes a gente pega essa ideia e a gente aplica só no setor financeiro. Sim. Não, isso pode ser aplicado em todos os campos espirituais. Sim, com certeza. Olha, fora de série. Por exemplo, vamos supor que tem um irmão que tem o talento com as mãos, pedreiro, pintor, esse tipo de coisa assim, trabalho manual. Eu, com as minhas mãos, eu não sei fazer quase nada, ok? Não sou uma pessoa manual, não sou uma maneira. Se eu for trocar uma lâmpada... Não tenho habilidade com as mãos. Não. Se eu for trocar uma lâmpada aí queimada, eu posso até ser eletrocutado, vamos dizer assim. Eu não tenho nenhum desses talentos. Estou exagerando, mas eu não tenho talento com as minhas mãos. Não sei consertar coisas, se furar o pneu do carro, já tem um plano aqui onde eu moro, eu tenho um plano, se furar o pneu do carro, eu ligo para eles, vem trocar e já... Entendeu? Há um plano que muita gente tem, né? No seguro aí do cartão de crédito, não sei o que. Ok, vamos lá. Então, mas vamos supor que o irmão é muito maneiro com relação a pintar, com relação a consertar a coisa, entendeu? Ok. E ele pode não... ele tem... Você vê, ele tem esse consolo. Eu não sei fazer, porque eu não tenho esse consolo. Eu me sinto completamente desconsolado com relação a isso. Não sei fazer. Se quebra uma janela, estou perdido, não sei o que fazer. Mas vamos lá. Mas um irmão que tem, vai lá vê lá o prédio lá está vazando alguma coisa ali, vazando uma torneira. Meu irmão, ele vai consolar a irmandade consertando aquela torneira. Entendeu? Conserta, acabou. Sem problema. Entendeu? Se custa alguma coisa e não tem dinheiro, vai lá, apresenta para
para o Ministério de Manutenção. Olha, eu gastei aqui R$25 ou R$50 nessa torneira aqui, conserta para nós. Né? Ou se o irmão não quiser dar, conversa com outro. Ou conversa com olha, a torneira está vazando, vamos consertar? Vamos fazer uma vaquinha, comprar uma torneira, coisa e tal. É tão simples usar o consolo que a gente tem para consolar. É tão simples, entendeu? Como eu falei, olha, quase, nós estamos aí pensando nós vamos ter esse Colheita Brasil, né, que nós estamos pensando aí, estamos planejando estabelecer igreja em 6 capitais brasileiras, que não tem ainda. Olha só, o que são R$7 por mês? Ok? 1 litro de gasolina. Um cafezinho com pão de queijo, acho que passa de R$7. Se você for pegar um café com um pingado, com pão de queijo no aeroporto, é capaz de custar R$20, R$25. Outro dia eu tomei um café aqui, naturalmente aqui no Estados Unidos, mas olha, foi a primeira vez que eu paguei um café tão caro assim. Eu paguei, deixa eu ver aqui, aproximadamente R$18 uma xícara de café. Uma xícara. Mas bem, não é bem uma xícara, é uma xícara grande, e eu podia tomar café o dia todo ali, sentado ali, que era R$18. Mas você toma uma xícara grande, difícil, você pode pedir outra, mas aí você para por aí. Mas em todos os casos, R$18 um café. Um café. Ok. Se você for comprar café com um pingado com pão de queijo em qualquer lugar aí, meu amigo, ok. Imagine só, quem é que não tem R$7? Praticamente todo mundo foi consolado com R$7 por mês, no mínimo, é claro. Se todo brasileiro contribuir com R$7 por mês, nós vamos ter dinheiro suficiente para estabelecer igreja nas 6 capitais brasileiras e mais além. E tem mais, nós conseguimos uma parceria aqui que o 7 vai virar 14. Os R$7 vão virar R$14. Então, olha só, quem é que não tem R$7 para virar R$14? Uma vez por mês, R$7. Então, é só uma questão de usar a cabeça e ver como é que eu fui consolado, como é que eu estou sendo consolado, entendeu? Para consolar. Consolar os perdidos, certo? Consolar aqueles que necessitam de consolo. Então, nós temos uma questão de conscientizar, de se conscientizar, certo? Do consolo que temos recebido para consolar outros, e o consolo recebido por outros vai nos consolar porque nós vimos que ajudamos o outro, entendeu? Imagine só, R$7 por mês, ajudar a converter e estabelecer a igreja em 6 capitais brasileiras e depois continuar até a volta de Jesus, estabelecendo igreja em outros lugares do Brasil, meu amigo, não tem melhor consolo no mundo para você consolar com R$7. Entendeu? Então, na verdade, é uma questão de conscientização. Conscientização. Muito bem. Vamos parar no capítulo 13, a semana que vem a gente termina. O apóstolo Paulo está, na verdade, como se fosse, dizendo assim, olha, eu fui consolado com o apostolado ao gentio. Eu fui consolado misericordiosamente. Jesus me chamou e me deu o apostolado. E eu vou usar esse apostolado, esse consolo misericordioso que eu recebi, para consolar misericordiosamente meus irmãos. Mesmo em meio à tribulação, a problema, porque Paulo sofreu um bocado, hein? Ele fala no livro o quanto ele sofreu. Ele fala no livro o quanto ele sofreu. E quanto ele estava sofrendo. Na verdade, depois disso aí, ele escreveu essa carta na Macedônia. Da Macedônia, ele foi para Acaia,
teve problemas lá com os judeus, voltou para a Macedônia, passou por Troade e foi para Jerusalém. Em Jerusalém, quiseram matar ele de novo. A guarda romana teve que se envolver e prender ele, senão ele morria. Ele teve que apelar para César. Entendeu? Ficou preso 2 anos em Cesareia. Fez uma viagem de navio, naufragou, houve um naufrágio. Certo? E assim por diante. Ficou 2 anos preso em Roma. O que Paulo sofreu, mas ele reconheceu que ele foi consolado misericordiosamente por Deus, ele ia usar esse consolo misericordioso de Deus para consolar outros. Entendeu? Muito bem. Vamos terminando aqui, nós estamos no capítulo 3, semana que vem, se Deus quiser, termina, certo? Alguma pergunta final, comentário final? Seu Enio, esse consolo que Paulo está falando aqui, tanto serve para os irmãos como para outros, né? Abrange todos, né? Todo mundo, né? Você diz irmãos coríntios, você diz? Não, eu digo hoje. Não, a gente hoje, né? A gente pode consolar tanto os irmãos de fé como outras pessoas, né? Sim. Fora. Sim. O consolo nosso pode ser usado. Lembra que Paulo falou lá aos Gálatas, ele falou assim, quem deve usar materialmente, jogando aqui no contexto de 2 Coríntios, consolar primeiramente os pregadores, depois consolar os da fé, depois consolar outros. Lembra? Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 9. Sim. O consolo, quem é consolado, consola. Ele brilha o consolo. Entendeu? Que é de Deus. Ele brilha o consolo para todo mundo. Certo? Ele não tem como não brilhar, vamos dizer assim, consolar com o consolo que ele recebeu. Sim, boa pergunta. A resposta, a meu modo de ver, sim. Obrigada, Senhor. Oração, irmão Aníbal. Oremos. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra, louvado e agradecido, Deus Pai, seja o teu nome. Graças te damos, Deus Pai, pela oportunidade, o privilégio, mais um momento, Deus Pai, estamos nós reunidos com todos esses irmãos aqui presentes, onlinemente, para honrar e agradecer, Deus Pai. Estamos gratos por tudo. Capacita, Deus Pai, sempre esse teu servo, Enio, dando a saúde, a paz e a segurança, o irmão Enio, com toda a família, e para cada um que está aqui em comunhão, estudando as tuas palavras, que possamos gozar de saúde, de paz e segurança. Obrigado, Senhor, que nos capacita, Deus Pai, nos dê todo o empenho para a tua palavra. E especialmente pedimos uma bênção também em favor da esposa do irmão Renato, que fez cirurgia, que está em recuperação. Que Deus acompanhe, que Deus dê toda a bênção em favor da saúde dela e que tudo seja de conformidade com o querer de Deus. Estamos nós também consolando cada um. Todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, estamos consolando. Por tudo isso, Deus Pai, estou te agradecendo e te pedindo, em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Renato, a tua esposa foi operada, Renato? É cirurgia de estética. Amanhã faz 8 dias. Tá tudo andando normal. Entendeu? Obrigado aí, Aníbal, pela oração. Tá bom. Entendeu? Tá tudo que ela tá ouvindo aqui do quarto. Uma falta dela. Agradecer mais uma. Pode falar, Renato, pode falar. Eu também estou sentindo. Sabidinho esse baiano Renato aí. É gaiato. Sabidinho esse baiano aí, viu? Ele tem que... Eu tô de mordomo ele tem que aproveitar a oportunidade para fazer o comercial dele, hein?
Eu tô de mordomo, toda hora levanta, vem, levanta. vai, levanta, Lembra que ele falou que ela estava ouvindo, hein? Ela tá ouvindo? Ela Ele, tem uma ele que dá audição. o pontinho dele aí, para ela ter escutado ele falar isso. Sabe Ele disso, foi né? consolado, agora ele vai consolar, ele está consolando Não. já, hein? Eu tô lembrado, tem que meditar no que a gente Ah, que a gente não, é claro, ensinado. Eu claro. tenho meditado muito nesse consolo, essa consolação. Eu tenho meditado muito, isso é muito sério, que nem a menina, não sei quem falou que eu estava em pé, é para toda a população, né? Que é para as pessoas que são carentes. Com certeza, A gente tem que usar isso aí. com Muito. certeza. Com certeza. Agradecer Olha, a presença da Adriana também, está com a gente hoje, mais uma quinta-feira, hein, ó. Semana Adriana. passada, né? Ela mandou mensagem que caiu a internet, mas hoje ela está de novo. Aí eu já passei lá o canal no YouTube para ela ir acompanhando. E é uma satisfação. Seja bem-vinda, Adriana. prazer em vê-la. Obrigada. Ó, eu vou te contar uma coisa. Se eu fosse aposentado, eu usaria esse consolo do tempo que eu tenho para consolar outros com o tempo da aposentadoria, viu? Não vou falar nomes, não, viu? Mas eu estou... Tem a Giovanni que é aposentado aí. Eu vou fazer Giovanni, já pulou para ti, mano. Giovanni,